Enquanto muitos países sofrem diariamente com a fome e com a perda de vidas por essa causa, como a Etiópia e o Burundi, muitos outros países sofrem por algo completamente diferente, que no caso é a crescente perda dos alimentos, porque eles não estão em condições próprias para o consumo humano. E que esses alimentos podiam ser consumidos ainda se tivessem um tratamento especial. Então nós encontramos um problema de uma desigualdade escancarada, em que muitos países eles têm muito e outros países não têm nada. Então nós resolvemos fazer em nosso trabalho alguma forma de amenizar esses estragos que acontecem na população mundial. Como forma de tentar solucionar esse problema, nós teríamos que encontrar um método de como evitar o apodrecimento, que é basicamente a oxidação, e também o amadurecimento desses alimentos, como frutas, verduras, etc. E para isso, nosso grupo decidiu produzir uma espécie de biofilme, que teria justamente essa finalidade. E para isso, nós utilizamos um recurso muito presente na indústria alimentícia, que é o que chamamos de princípio ativo, que é basicamente a utilização de um ativo a fim de preservar por mais tempo esses alimentos. E o ativo escolhido pelo nosso grupo foi... Bom, o processo de plastificação, no caso, é um processo que ocorre, resumidamente, quando nós pegamos um polímero e adicionamos plastificantes a ele para que ele fique com uma textura de plástico. No nosso caso, seria um bioplástico. O biofilme que a gente utilizou teria como polímero o amido de milho. E, no caso, o plastificante dele seria a glicerina. E onde o cacto entra nessa história? É o que a gente tem que saber agora. Por quê? O cacto ele tem substâncias ativas que combatem um dos processos mais importantes no processo de degradação dos alimentos, que no caso são componentes antioxidantes. Então utilizamos o cacto como ativos. Então esse cacto que a gente utilizou, o gel da cactácea, ele serviria como a ação que o nosso biofilme teria de antidegradação desses alimentos. E, além disso, o cacto tem um componente chamado a lignina. A lignina é um componente do cacto que também é um polímero. Então, além do amido, nós utilizamos outro polímero para deixar o nosso biofilme mais forte, mais resistente, que no caso seria a lignina da cactácea. Durante o nosso processo experimental, nós precisamos primeiro adicionar o cacto à glicerina, visto que o cacto, dentro da sua composição química, possui lignina, que também é uma espécie de polímero, ou seja, se nós adicionássemos o cacto e o amido ao mesmo tempo com a glicerina, haveria um problema químico e esse composto não se polimerizaria. E o cacto utilizado durante o nosso experimento foi a cactácea da palma, visto que, dentro do seu interior, ele possui uma grande quantidade do gel, que é justamente o que nós precisamos para compor o nosso plástico e também dar a ele realmente uma consistência de plástico capaz de aplicar em frutas e verduras. Bom, e como vemos aqui na imagem, esses pequenos hexágonos que nós vemos são a cada micropartícula do nosso polímero, que no caso foi o amido de milho. E ao inserirmos nessa mistura a glicerina, que serve como o nosso plastificante, ele vai servir para unir esses hexágonos, que como vemos aqui, estão totalmente espaçados. E essa glicerina tem uma função muito importante nesse processo de plastificação, visto que ela vai ser uma das bases do nosso projeto. Após fazermos nosso projeto e colocarmos na banana, nós vimos que nossos resultados foram muito frutíferos, já que a banana sem o biofilme durou cerca de 7 dias no prazo máximo, e com o nosso biofilme durou 14 dias, ou seja, foi quase o dobro. Então vimos que nosso biofilme é muito eficiente. Nossas perspectivas futuras para o nosso projeto são que a gente continue nosso projeto e avance mais nos experimentos, ou seja, a gente utilize em outras frutas, como tomate, ou então outras frutas, maçã, esse tipo de coisa, e também que a indústria alimentícia continue nosso projeto e utilize para colocar nos alimentos para resolver esse problema de desperdício no mundo todo.